O cumprir da lei. O que é o cumprir da lei? Quando o Senhor Jesus disse: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Mateus capítulo 5 versos 17. Os religiosos pensam que quando o Senhor Jesus disse que veio cumprir a lei, ele estava dizendo que ele estava obedecendo às leis mosaicas. Ora, essa interpretação é um equívoco religioso. O cumprimento da lei, que o Messias veio fazer, é reinar em Israel por 1000 anos, milênio, pois Deus prometeu a Abraão, Isaque, Jacó, um reino de paz, em Israel, com domínio sobre todo o mundo. Esse cumprir, significa, completar, concluir. As promessas de Deus, são estas. Promessa a Abraão, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Gênesis capítulo 22 versos 17 e 18. Promessa a Isaque: E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Gênesis capítulo 26 versos 4. Promessa a Jacó: E a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti, e na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 28 versos 14. Muitos religiosos pensam que, estas promessas de Deus, está se cumprindo na igreja. Ora, essa interpretação, é mais um equívoco religioso. Vejamos o que as profecias dizem a esse respeito. No princípio das tuas súplicas, saiu a ordem, e eu vim, para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra, e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão, e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será cortado, morto, o Messias, mas não para si mesmo, e o povo do príncipe, que há de vir, destruirá a cidade, Jerusalém, e o santuário, templo, e o seu fim, será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Daniel capítulo 9 versos 23 ao 26. Agora, vejamos o que até hoje, das profecias, deixou de acontecer, deixou de cumprir. O que ainda não tiver acontecido, terá que, obrigatoriamente, se cumprir, acontecer, pois Deus não determina alguma coisa, para depois fazer vista grossa, caso não se cumpra. É nisso, que as Escrituras nos dão sua garantia de verdade absoluta de Deus. Determinações de Deus, não cumpridas em Israel, nem em nenhuma outra parte do mundo. Não cessou as transgressões, não deu fim aos pecados, não expiou a iniquidade, não trouxe a justiça eterna, não selou a visão e a profecia. Israel ainda não ungiu o Santíssimo, Cristo, tampouco o Messias iniciou o seu reino de 1000 anos. O não cumprimento, no atual tempo da Igreja, das determinações de Deus, para Israel, descritas acima, indica que a Igreja não é continuação de Israel, nem substituição de um Israel por outro. Deus não abandonou seu único povo terreno, Israel, para adotar outro Israel. Israel e Igreja, são dispensações diferentes,
com propostas e objetivos diferentes. É uma heresia grosseira, migrar qualquer coisa da lei de Israel, e introduzir na igreja, como se os propósitos e promessas feitos a Israel, tivessem sido transferidos para a igreja. Absolutamente nada da lei do Antigo Testamento diz respeito à igreja. Depois do arrebatamento da igreja, Deus reativará Israel e voltará a tratar com ele, Israel, para finalmente Cristo reinar em Israel por 1000 anos. Isso só será possível porque Satanás estará presa por 1000 anos. Observe que em Daniel capítulo 9 versos 24, Deus determinou 70 semanas, 490 anos, para que Israel fosse purificado, e recebesse o reino de paz, milênio, mas em Daniel capítulo 9 versos 25, a somatória de semanas para que Israel ficasse purificado e recebesse o reino de paz, só dá 69 semanas. Ou seja, Israel ficaria, como ficou, devendo uma semana, 7 anos, grande tribulação, para que recebesse seu reino de paz, milênio. Só depois do arrebatamento da igreja, é que Israel cumprirá esta uma semana, tribulações, para então, Cristo voltar a pisar no Monte das Oliveiras, de onde voltou ao céu, e reinar por 1000 anos. Volta de Cristo ao céu, depois de morto e ressuscitado, e, estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhes disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como, para o céu, o vistes ir. Atos capítulo 1 versos 10 e 11. Volta de Cristo à Terra, para finalmente estabelecer seu reino de 1000 anos. E naquele dia, estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente, e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Zacarias capítulo 14 versos 4. Nesse tempo, milênio, as promessas de Deus estarão cumpridas, completadas, em Israel. E irão muitas nações, e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. E julgará entre muitos povos, e castigará nações poderosas e longínquas, e converterão as suas espadas em paz, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Miqueias capítulo 4 versos 2 e 3. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro, e o filho de leão, e o animal cevado, andarão juntos, e o menino pequeno, os guiará. A vaca e a ursa, pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. E acontecerá naquele dia que a raiz de Jessé, a qual estará posta por estandarte dos povos, será buscada pelos gentios, e o lugar do seu repouso será glorioso. E há de ser que naquele dia o Senhor tornará a pôr a sua mão para adquirir outra vez o remanescente do seu povo, que for deixado, da Síria, e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elã, e de Sinar, e de Emate, e das ilhas do mar. E levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Isaías capítulo 11 verso 6 ao 12.
Resumo: esse é o verdadeiro cumprir da lei, que o Senhor Jesus veio cumprir. Reinar em Israel por 1000 anos, e não obedecer a alguma lei dada a Israel, apesar de, em nada, ele ter desobedecido a lei, até mesmo porque ele era israelita, pois nasceu e viveu debaixo da lei de Israel. A igreja só nasceu no dia de Pentecostes, quando o Senhor Jesus já havia retornado ao céu, e o Espírito Santo veio e assumiu a igreja até que seja arrebatada, para dar lugar ao retorno de Israel à ativa. Portanto, a igreja não tem participação em nada disso que aqui está explanado.